Graça e paz a todos, bom dia, parabéns para as mamães, eu tive duas também, e sou muito grato pela vida delas, e até hoje eu sinto uma saudade muito grande, porque Deus já levou, mas eu sinto uma saudade muito grande. Às vezes eu sinto aquele desejo de tê-las do lado, para estar trocando só uma conversa, um carinho. Mas eu queria pedir a Deus que agora Ele assumisse o controle e Ele me usasse como uma ferramenta, Senhor, que está aí, mas o Senhor manipula perfeitamente. Que eu seja usado, Senhor, que o conhecimento humano se cale e que só o que vem do Teu trono, Senhor, seja impregnado na mente e na cabeça das pessoas, tudo para edificação, Senhor, para correção, Senhor, para que o Seu nome seja honrado e glorificado entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que a gente abrisse lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Lá em Romanos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o contexto aqui da carta de Paulo aos Romanos, em Roma era uma igreja que inicialmente ela foi fundada por judeus. Provavelmente judeus que tiveram no dia de Pentecostes em Jerusalém, receberam a ministração de Pedro, se converteram naquele discurso eloquente de Pedro e voltaram para Roma e lá constituíram uma igreja. E depois o imperador Nero, ele expulsou os judeus de Roma por causa de um tumulto. E eles falavam que esse tumulto entre os judeus era por causa de um Christus, que é provavelmente Jesus Cristo, seja novamente aquele embate entre judeus que se converteram e judeus que ainda ficavam presos à lei de Moisés. E o apóstolo Paulo encontra uma igreja, ele escreve, quando o retorno dos judeus a Roma, eles encontram os gentios, os romanos ou outros povos, assumindo o controle da igreja. Então, quando eles voltam para Roma, eles começam a ter um embate. Então, toda a carta de Paulo é isso, para dizer que nenhum é melhor que o outro. E que nós todos temos um processo de transformação, de caminhar até Jesus Cristo. É um caminhar, é dia a dia, a cada momento. Então você vê que nesse versículo ele fala de um sacrifício vivo. Ele não fala mais para os judeus de sacrifício de animais. Ele fala de um sacrifício vivo, que somos nós, com o nosso corpo, com a nossa mente, um sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, ele já diz que há um processo que a gente tem que se apresentar diante de Deus, há uma transformação. Ele fala que há uma transformação nas nossas vidas. A gente tem que experimentar essa transformação, amém? E essa transformação vem pela palavra, vem pela nossa fé, por crer naquele que tudo fez por nós. Porque quando Jesus veio, ele pagou por nós toda aquela sentença de morte decretada lá em Gênesis. Ele veio e pagou. Então hoje nós somos livres. Não há nenhuma condenação sobre nós. E a partir dessa premissa, a gente tem que transformar a nossa mente. E Paulo vai falar exatamente disso, dessa transformação. É uma transformação na mente, uma transformação do caráter do homem. E lá no final ele fala, depois dessa transformação, o terceiro passo é que aí nós experimentaremos quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, ficou muito claro aqui, a palavra transformação que Paulo usa nesse contexto do original é a mesma palavra que foi usada lá quando Jesus foi até o monte com Pedro, Tiago e João e se transfigurou na frente deles, no corpo de glória, onde o rosto brilhou como o sol e as vestes ficaram brancas como a luz.
Está lá em Mateus, não precisa, está lá em Mateus 17, no versículo 2. Então a palavra é a mesma, é uma transformação muito mais profunda, é uma transformação para a gente brilhar, para a gente refletir a imagem de Jesus em nós. Essa é a transformação. Então, e para essa transformação, Paulo falou de sacrifício. Ou seja, há uma batalha, há um sacrifício, há uma luta que nós vamos empreender. E algumas coisas, quando a gente entra numa batalha, a gente tem que conhecer o campo de batalha, aonde nós vamos batalhar, seja em que área for, seja em guerras e nações, eles conheciam o campo de batalha, a estratégia do inimigo, quem era o inimigo, a estratégia do inimigo. E eu quero explorar com vocês isso, esses elementos dessa batalha diária da nossa vida, uma batalha constante, a cada dia. E qual um elemento chave nessa batalha? Somos nós mesmos, é o nosso cérebro. Então o campo da batalha é o nosso cérebro. É o nosso cérebro. Esse é o campo da batalha. E o inimigo? Quem é o inimigo? Eu achava maluco falar dele. Hoje eu posso falar dele. É real. É real. O nosso inimigo é Satanás. Aquele anjo, querubim, que caiu por querer se exaltar acima do trono de Deus. Então, esse é o inimigo. Esse é o inimigo que lá no Éden, ele chegou para Adão e Eva, onde Deus tinha dado tudo. Mas Deus deixou duas árvores, diferenciou duas árvores no Éden para Adão e Eva. Ele diferenciou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto ele não cita as árvores, mas ele colocou Adão no jardim do Éden e diferenciou nominalmente duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, porque um dia em que comeis, certamente morrereis. E a árvore não tinha nada de mal em si, mas ela era um teste de obediência, de escolha. Duas escolhas. Um caminho, a vida. O outro caminho, conhecimento do bem e do mal, que Satanás usou para iludir o homem e a mulher, dizendo a eles, chamando a atenção deles para aquilo que Deus havia falado para não fazer. Chamou a atenção deles para a árvore que eles não poderiam comer. E eles caíram. Por quê? No fundo, a chave da palavra-chave foi: sereis iguais a Deus. E o homem, criado à semelhança de Deus, no fundo despertou nele esse interesse de ser igual a Deus. Então ele escolheu. E hoje, quando a gente olha para o mundo, esse mundo que nos cerca, um mundo de guerras, um mundo caótico, que parece que não tem fim. Às vezes você pensa, o mundo melhorou muito, lá no passado era melhor. Será? Será que era melhor? Será que a humanidade caminha melhor, para um final melhor? A ciência diz que não. A ciência diz que em 2050 o mundo se esgota e acaba seus recursos naturais, se continuarmos nesse passo. Então o mundo não melhora. Às vezes eu até falo com meu filho mais velho, olha tanta tragédia. Ele falou, tem tragédia, você sabe, porque hoje tem internet, tem televisão, tem rádio, as informações fluem mais rápido. Será? Será que é só isso? Há 30 anos atrás, para os mais velhos aqui, a gente também tinha vizinhos, vivia numa comunidade. Quando acontecia alguma coisa de ruim, era um escândalo numa cidade. Hoje as coisas acontecem nos nossos vizinhos, aqui do lado. Então não é verdade. Não é porque a informação flui mais rápido. É que o mundo vem se degenerando. A alma humana, mente, vem se degenerando. Ela vem recebendo uma cultura propícia para o individualismo, para o egoísmo, para a busca de satisfação dos seus desejos, para preencher vazios que só são preenchidos por Deus na nossa vida. Por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Quando o espírito está morto, nós vamos buscar preencher coisas para a alma e para o corpo. E quem preenche o nosso espírito é só Deus, porque Ele que nos deu o espírito dele. Então o campo de batalha é a nossa mente. E a origem desse conflito é esse desejo do homem, no fundo, de querer ser igual a Deus, tomar o controle da sua vida. Essa é a origem do conflito. Então, esse campo de batalha que é a nossa mente,
Quando eu fui escolher minha profissão, eu queria de direito à medicina. Mas eu peguei e escolhi engenharia. Vocês viram que eu estava bem ciente do que eu queria, né? Escolhi engenharia. Mas dentro da engenharia eu queria fazer algo relacionado à medicina, neurologia. Então sempre o cérebro foi uma coisa que me atraiu muito. E quando a gente lê um pouquinho sobre o nosso cérebro, você vai ver que é uma das maravilhas de Deus. É uma grande maravilha. Ele é uma ferramenta super poderosa. Hoje, no mundo, nenhum supercomputador chega aos pés do nosso cérebro. Nosso cérebro é muito mais rápido que qualquer supercomputador. Realmente é uma obra maravilhosa de Deus que a gente tem que agradecer a cada manhã. Isso nos diferencia. E Deus deixou a assinatura dele em todos os aspectos do nosso cérebro. A ciência divide o cérebro em 3 partes. Uns falam que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Ou seja, no consciente nós racionalizamos em cima das nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. No pré-consciente armazenamos por um período até que isso aí fique impregnado no inconsciente. Quando você aprende a dirigir, no começo você pensa sobre tudo. Você tem que pisar no pedal da embreagem, pisar no pedal do freio, no acelerador, mudar o câmbio. Você confunde e pum, acontece alguma coisa errada. É verdade. À medida que você aprende, você já não pensa sobre essas coisas mais. Você faz tudo pelo inconsciente. Tudo no inconsciente. E o inconsciente, ele é muito mais rápido que o consciente. Experimentos científicos mostram que as decisões do inconsciente, que são assim intempestivas, muito rápidas, elas chegam a ser 10 segundos mais rápidas que o consciente. Então, às vezes, quando a gente toma uma decisão que fala, lembra daquele ditado, contar até 10? Eu não sei de onde tiraram isso, mas contar até 10 é 10 segundos, porque a ciência prova hoje que são 10 segundos. Então, quando vem uma decisão para você, se ela está impregnada no teu inconsciente, se você não der um tempo para racionalizar em cima daquilo que você pretende fazer, com certeza você vai agir por instinto. Agir por coisas que foram marcadas no teu inconsciente, pelas experiências que você viveu, que nós vivemos, que foram impregnando no nosso inconsciente. Se foram boas, provavelmente nós vamos tomar decisões melhores. Agora, se foram ruins, com certeza elas vão gerar decisões ruins, amargas. A ciência fala hoje que nós temos árvores, nós criamos no nosso cérebro árvores de decisão. Essas árvores são implantadas no nosso inconsciente. Então, se a gente planta experiências ruins, memórias ruins, o nosso inconsciente tende a criar árvores para frutos ruins. E a gente sabe que quando a gente planta, o que a gente mais rega é o que mais vai dar fruto. É o que mais vai dar fruto. Então, esse cérebro maravilhoso, ele é impregnado pelas nossas experiências. 5% dos nossos processos cognitivos são tratados no consciente. 95% são tratados no inconsciente. Então, há o poder do cérebro, da parte inconsciente do nosso cérebro. O inconsciente, ele transforma aquilo que ele recebe em verdade absoluta. Porque ele não pondera. Ele recebeu, impregnou, para ele é uma verdade. Ele toma decisão baseada naquilo. Então ele não faz a ponderação. Quem faz a ponderação é o nosso racional, é o nosso consciente. Então, e Satanás sabe disso. Porque ele vai colocar na tua vida coisas que vão impregnar o teu inconsciente dia a dia. E quando a gente vê por que todo mundo fala do pecado original, o homem teve o pecado original quando ele desobedeceu a Deus, mas a partir do momento em que o homem escolheu desobedecer a Deus e tomou uma decisão que não era de acordo com o padrão de Deus, ele começou a plantar no inconsciente dele árvores que começaram a prejudicar a sua capacidade de decisão. Não é à toa que Deus tinha essa preocupação com o controle de decisão do homem, porque na segunda geração, Caim já tomou uma decisão intempestiva e matou o irmão. Então Deus sabia que nós precisamos dele para tomar as decisões corretas. Deus é o único que conhece o bem e o mal e é capaz de só escolher o bem.
Nenhum outro ser, nem os anjos, consegue escolher só o bem. Só Deus. Só Deus, amém? Então, agora o nosso cérebro, ele também tem uma habilidade que a ciência chama de neuroplasticidade. Tem médicos aqui, vocês me perdoem se eu falar alguma coisa que na verdade me corrige, fica à vontade. O nosso cérebro tem uma capacidade hoje, que é descoberta pela ciência, que chama neuroplasticidade. O que significa isso? Ele é capaz de se moldar, de se transformar. Ele tem dois tipos de neuroplasticidade. Uma é a funcional. Quando uma pessoa sofre um derrame, uma parte do cérebro fica danificada, o cérebro busca outros caminhos e acha outra maneira de resolver com outra parte dele. Chama neuroplasticidade funcional. Mas existe a estrutural, onde o cérebro se transforma. Ele ativa genes. Sabiam que o cérebro nosso, hoje, a partir de 2012, em pesquisa, ele é capaz de ativar genes? Então, pensamentos bons ativam genes bons. Agora, coisas ruins podem ativar genes ruins. Então, eles acreditam que, às vezes, até 87%, no mínimo 87% das nossas doenças são causadas por deformidades no nosso cérebro, na nossa maneira de pensar. Então, esse é o nosso campo de batalha. O medo e o estresse são extremamente prejudiciais a nós. Por quê? Eles geram mais ou menos 1.400 reações químicas para dar o fluxo elétrico entre os neurônios. E não é que a Bíblia, ela fala claramente, né? Que o medo, o amor é a única coisa que afasta todo medo. O perfeito amor afasta todo medo. Então a Bíblia dá. Então, hoje é maravilhoso, principalmente para mim, olhar que tudo, Deus deixou tudo, o nosso manual, está aqui, gente, está aqui, ó. Um manual para uma vida perfeita. Um manual para a vida saudável. Não é à toa que a Bíblia fala. Jesus fala, né, que nós teríamos vida plena, vida em abundância. Está aqui. Por quê? Nós podemos trabalhar a nossa mente. A mente, transformar a nossa mente. Então, hoje é o momento de refletir. O que você vem colocando na tua mente? Porque o inimigo sabe que ele pode te impregnar com esses pensamentos. Ele sabe que ele pode gerar esses conceitos da filosofia humana. Você experimenta. Depois você decide o que você é. Faça. Quem pode mais, leva. É o individualismo, o egoísmo, é a frieza. Ele gera padrões de dúvida. Deus te ama mesmo? Mesmo para nós cristãos, em determinado momento ele vai te colocar na cabeça, Deus te ama mesmo? Será? Será que você faz tudo perfeito? Ele tenta reverter aquilo, reverter a graça em obra. Não caiam nessa. Não reverta a graça em obra. É só pela graça que somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é por obras. E ele pode falar para você que é por obra, que você não é merecedor ainda. Ele vai falar que Deus não liga para você. Então o que você está pedindo, você não vai me receber. Deus não liga para você. Ele vai tentar te criar fortalezas de pensamento. Ou seja, dentro do seu cérebro vão criando fortalezas, árvores de decisões, de experiências ruins que criam fortalezas. E ele habita ali, nessas fortalezas, nesses pensamentos ruins. E a partir dali, desses pensamentos, ele planeja o ataque dele. E o que ele faz? Matar, roubar e destruir. Jesus já advertiu que ele só veio para isso. Então, a partir dessas fortalezas que são criadas pelas experiências ruins nossas, por rejeição, por violência, por amarguras, por perdas, por decepções, vão criando-se fortaleza no nosso cérebro. E a partir daí, Satanás, certamente, irá planejar os ataques dele. Então ele vai matar, ele vai roubar a tua paz, ele vai roubar a tua saúde, ele vai roubar as tuas finanças. Ele vai roubar as tuas finanças. Ele vai matar pessoas, sentimentos. Ele vai destruir seus sonhos, ele vai destruir seus relacionamentos, a sua família.
ele vai destruir o conhecimento de Deus, tentar te afastar do conhecimento de Deus. São barreiras criadas, fortalezas, para impedir o teu conhecimento de Deus. Falar que isso é loucura, que isso é loucura. E na verdade, Paulo fala mesmo, né, que o evangelho é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós, é glória de Deus, é graça. É graça. Então a estratégia é essa. Ele gera uma grande mentira também. Ele gera a mentira que há uma disputa entre o bem e o mal. É balela. Não existe essa disputa entre bem e o mal. Existe uma escolha do homem, a quem ele vai servir. Mas a guerra entre bem e mal não existe, porque essa guerra já foi vencida há muito tempo. Desde o começo essa guerra foi vencida. Então não existe essa guerra de bem e de mal. E muitos, e mesmo no mundo, vocês vão ver seguidores de Satanás que acham que existe uma guerra e que ainda pode vencer essa guerra. Parece loucura, mas eu já tive experiência. Eles acham que eles podem ganhar essa guerra, e não existe essa guerra. Ele já está derrotado, então não acredite. Então quando você olhar para você, não materialize o que você pensa de você. Tente buscar o que Deus pensa de você e por que Deus te fez. Nunca foque no que você acha que você é, o que os outros pensam que você é. Foque no que Deus fez, no que Deus quer para você, o que Ele deseja para você. A Bíblia, ela tem mais de 6.000 promessas de Deus para a nossa vida. Mais de 6.000. Por que nós vamos buscar em outros remédios? Por que nós vamos buscar se já está aqui disponível na palavra de Deus? Eu queria só que eles projetassem 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que deixa muito claro essas fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Glória a Deus, porque está tudo aqui, né? As fortalezas que são criadas contra o conhecimento de Deus. Quer te mobilizar? Te impeça de conhecer a Deus. Quer transformar a sua vida numa vida miserável? Te impede de conhecer a Deus. É pelo conhecimento de Deus que nós conhecemos o que Ele quer para nós e quem nós somos. A nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa identidade. Não é a identidade que o mundo quer te colocar. Não é a identidade que o mundo quer transmitir nas televisões, nos programas, nessas distorções de comportamento, de valor, de ética, moral. Não é. Não é. Agora, Deus, no seu infinito amor, nos deu o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha. Então, sempre nós vamos ter, sempre, as duas aves na nossa frente. O inimigo sabe disso. Então, ele vai sempre tentar nos colocar dentro dessa escolha, e que a gente escolha sempre a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que possamos assumir o controle da nossa vida. Vocês não olham para aí, vocês não acham que o mundo acha que ele é o senhor de si mesmo? Quantos deuses a gente vê se achando no mundo? O Júlio César se achava um deus. Todos os imperadores romanos se achavam Deus. Nabucodonosor se achava Deus. Hoje, quantos homens no mundo se acham Deus? Quantos? E quantos de nós colocamos a nossa esperança nesses deuses, achando que eles vão resolver o problema da nossa vida? Quantos de nós somos enganados por isso? Colocamos a esperança em homens, em superstições, em ritos. Mas Deus nos deu armas também, armas para esse combate. E a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que essas armas não são carnais. Que está exatamente nesse versículo que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Que as nossas armas são poderosas em Deus. A nossa luta é espiritual.
E a partir do momento que a gente tem ciência dessa batalha diária, a gente tem que ter na mente qual que é a nossa vitória. Você espera essa vitória amanhã? Algumas vitórias para o mundo, porque Deus nos deu uma vida abundante, aqui nós teremos que ter. E nós temos capacidade de ter nele, vitórias cada dia na nossa vida. Nós podemos levantar de manhã, quer ver uma vitória que para mim faz muita diferença? É eu levantar, não importa a circunstância que eu tiver, eu agradecer a Deus por aquele dia, porque eu respiro, eu estou respirando. Amém? Glória a Deus por isso, é dele, é dom dele, eu respiro. Eu posso olhar para aquele dia, para frente, e ver que eu posso mudar a minha situação, o meu mundo, a cada manhã. Então o agradecimento muda muito. Ter um coração agradecido faz toda a diferença. Toda a diferença. Então eu agradeço a Deus por cada momento da minha vida. Eu agradeço a Deus por cada momento que Ele me dá, de eu poder me transformar. E poder fazer um pouquinho para transformar o que está ao meu redor. Agora, a nossa vitória final é quando nós nos encontrarmos com Jesus. Quando? Ou pela nossa morte, ou pela vinda dele, que nós não sabemos o que será primeiro. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. O nosso encontro com Jesus é iminente. Ele é iminente porque ele pode voltar a qualquer momento. É iminente porque nós podemos morrer a qualquer momento. Então, se a gente tem a decisão, e quem ainda não decidiu quem vai seguir, tenha em mente que essa decisão é iminente, tem que ser agora. Você não sabe quando você vai encontrar com o teu Criador. Amém? Então essa tarefa, como Paulo fala mesmo no começo, apresentar-se com um sacrifício vivo não é. Aí ele ainda relata, santos, separados para Deus. Você tem ciência que você foi separado para Deus? E separar, e chamado por Ele, separado para Ele? Você vive como uma pessoa separada para Deus? Vive para refletir o que Ele quer que reflitamos para o mundo, mostrar um modelo para esse mundo perdido? Nós também temos nossos defeitos. Mas nós vivemos separados para Deus? Nós vivemos de maneira agradável a Deus, não ao mundo, sendo agradável a Deus? Esse é o segundo sagrado. Agradáveis a Deus. Nossa, ele fala de culto racional. Ele não fala de culto ritual. Não fala de religiosidade. Fala de um culto racional. Um culto racional. Então não se amolde ao mundo. Faça pela transformação da sua mente, para que você possa ser um agente de Deus para mudar a vida de pessoas. Às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas a gente impacta, às vezes só pelo nosso comportamento, mostrar um pouco da paz de Jesus. Quantas pessoas são impactadas só por esse comportamento? De você refletir um pouco a paz, aquela paz que transcende todo o entendimento. Aí ele fala na transformação. A transformação pela renovação da mente. Porque nós, desde o Éden, estamos sendo programados para o mundo. Por isso que a árvore de conhecimento que estava na cabeça, decisão na cabeça de Adão, e depois foi para Caim e Abel, ela foi só degenerando. Ao ponto de um momento Deus falou, vou destruir tudo isso, que eu me arrependi de fazer o homem. Mas ele tinha um homem, escolheu uma aliança com um novo homem, que é Noé. E a partir dele ele repovoou, e sabendo que o homem continuaria nos seus caminhos, ele fez uma aliança de não mais destruir. Então nós estamos aqui também pela misericórdia de Deus. Porque o controle da terra que nos foi dado, e a gente entregou, e Satanás foi muito claro quando ele falou isso a Jesus. Quando ele tentou Jesus depois dos 40 dias no deserto, uma das tentações foi, levou Jesus para o topo da montanha, mostrou os reinos do mundo e a glória deles e falou, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, eu dou porque me foi dado. E quem deu para ele? Foi o homem, fomos nós. O homem deu a ele o controle do mundo. Então o mundo é dos homens.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O Salmo 115, versículo 16. Então a terra é nossa. Então quando a gente olha para o mundo e vê o caos que está o mundo, eu não posso culpar Deus. E muitos perguntam, Deus, por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor permite violência? Por que o Senhor permite tanta crueldade? Tantas coisas ruins acontecerem? Será que o mundo foi dado a nós? As decisões são nossas. Nós veremos o mundo. Então, para a gente mudar o mundo, e muitas hoje você vê falando em reciclagem, preocupação com o meio ambiente, todo esse momento, tudo isso aí. Quando o homem tem que se preocupar em se reciclar, em se transformar pela mente. A partir dessa transformação, o mundo será melhor. Tanto é que também a Bíblia fala, né, que a natureza, ela geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque nós vamos transformar a nossa mente. A reciclagem começa por nós, pela nossa mente. E aí, Deus dá as nossas armas. E eu gostaria que projetasse Efésios, capítulo 6, de 13 a 17. Porque antes um pouquinho, ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos. Tenham isso em mente. A nossa luta não é contra ser humano. Aquele ser humano que está do teu lado, ele sofre as mesmas pressões que você não é diferente dele. Talvez você tenha um pouco mais de luz, mas só tem essa luz porque um dia você entregou a sua vida a Jesus Cristo. E você o declarou como seu Senhor e Salvador. Porque se você não tivesse tomado essa atitude, você seria igualzinho aos demais. Não importa. Eu já acreditei, e foi uma dificuldade para mim, eu já fiz isso, falei para vocês, de aceitar, porque eu não acreditava que eu agindo corretamente, eu não poderia chegar diante de Deus e clamar para Ele, eu mereço o paraíso. Por quê? O que eu fiz de errado? Aí quando você faz uma análise, você vai ver que nós fizemos tudo errado. Não importa a intensidade, mas tudo errado. Tudo. Então, se você é diferente hoje, se você tem uma coisa, é porque você um dia entregou. E quem não entregou a vida ainda, quem não reconheceu Jesus, não trouxe para o centro da tua vida, eu convido a refletir sobre essa decisão. Convido a refletir. Porque o dia pode não ser amanhã. O dia é hoje. O dia é agora. O momento é agora. Que talvez você não vá ter outra oportunidade. E esse, não adianta culpar a Deus, porque Ele te deu o livre-arbítrio. A cada momento você pode decidir. Ele te deu a capacidade de decisão, de decidir corretamente a cada momento. Então, lá em Efésios está, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus, na perfeição, Ele nos criou para ser semelhantes a Ele. Mas, por termos a capacidade de decisão, nós escolhemos caminhos errados. Por nós podemos decidir independentemente, por não sermos robôs. Deus não quer robô. Porque todo mundo pode perguntar, mas por que Deus deixa? Então ele fala, não faz mais. Alguém vai fazer uma coisa errada, paralisa a pessoa. A pessoa pega, muda o caminho dela, volta. Não é esse o ser que Deus criou. Não, você não é assim. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então você tem dentro de você essa capacidade de decidir a cada momento. Então, não deixe as marcas do passado, aquelas marcas impregnadas no seu inconsciente, tomar a decisão por você. Conte até 10. E ele dá as ferramentas para que a gente possa fazer essa transformação. Primeiro ele fala do cinto da verdade. Acima de tudo, o cinto da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade.
Jesus é a única verdade absoluta que há. Se você tirar Jesus dessa equação, tudo é relativo. E é aí que o homem se pega, porque tudo se torna relativo. Relativo ao que você pensa, relativo à sua situação, ao momento que você vive. Não existe mais verdade absoluta, isso tudo é relativo. Então eu posso tomar uma decisão que naquele momento parece boa, porque relativamente àquela situação que eu estou, ela parece boa. E aí começam as distorções, porque tudo se torna relativo. Então quando o outro, você olha para o outro e julga o que o outro fez, olhe para você, porque você também faz. Porque é relativo. Então, a única coisa que torna tudo absoluto chama-se Jesus Cristo. Segundo, ele manda a gente pegar a couraça da justiça. A couraça da justiça é nos revestirmos do caráter de Deus. O caráter de justiça de Deus. Que nos protege desses ataques. Então, couraça da justiça, a justiça de Deus. E a Bíblia fala como é a justiça de Deus. E um resumo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que você fizer para você, faça para ele. O que você quer para você, queira para ele. Com certeza você não quer ser injustiçado. Então, a couraça da justiça. Aí ele fala, calçados com o evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? É o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha. Se eu calço com o evangelho da paz, eu estou firmado numa rocha, nada vai me abalar. Vai vir tempestade, eu vou me sentir fraco, me sentir impotente diante de certas situações, mas com certeza eu vou estar fincado, vou balançar para cá, para lá, mas eu vou estar firme. Meus pés não sairão. Esse é o evangelho. Então, calçar as sandálias do evangelho da paz. Porque sem paz, ninguém toma a decisão correta. Sem paz, ninguém vive. Felicidade é um estado. A alegria são momentos. Tristeza são momentos. Felicidade é escolher a paz. Eu escolho a paz. Diga para você mesmo, eu escolho a paz. A paz que transcende todo entendimento. A paz de Jesus Cristo. Eu escolho a paz. Eu vou contar até 10. Antes de tomar a decisão, eu vou contar até 10. Eu vou contar até 10. Aí ele fala do escudo da fé. Porque, para nós, e Jesus já tinha deixado bem claro, quando ele fala para Tomé, que Tomé toca nas feridas dele, porque falou que só acreditaria se tocasse. Quando Tomé toca, ele fala, você creu porque viu. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos esses bem-aventurados. Nós somos esses bem-aventurados que não viram e creram. E cremos pela fé. E cremos pela fé. Então, o escudo da fé, aquele escudo que ele faz comparação com o soldado romano, que à frente é o escudo da fé. Que eu me protejo desses dardos lançados com o inimigo. Aonde? Contra a minha mente. Contra a minha mente. Para me impregnar de decisões ruins, de situações ruins, para que eu possa agir inconscientemente. Aí ele pede para a gente colocar o capacete da salvação. Você já parou para pensar na salvação? O que significa a salvação? Salvou de alguma coisa. Nós somos salvos de a condenação que estava sobre toda a humanidade. Jesus veio e pagou, pela obediência dele, numa situação extremamente adversa, sendo crucificado, ele obedeceu a Deus até o momento, o que Adão, num paraíso, não conseguiu fazer. Então, ele pede para a gente vestir a nossa salvação. Salvação é isso, é te livrar dessa condenação, é te reconciliar com Deus, é te dar uma vida eterna. Por mais que o homem, eu não acredito que exista um ateu, aquele que não acredita em nada. Eu não acredito. Esse cara é um cara de fé. Se existe, ele é um cara de fé. Não é possível. Ele crê contra todas as evidências. É um negócio inacreditável.
Então o homem, Deus colocou dentro de nós o desejo da eternidade. Quando Ele colocou o desejo da eternidade, Ele deu o caminho para que nós possamos ser reconciliados com Ele e vivemos ao lado dEle, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então essa reprogramação da nossa mente passa por isso, para eu sempre visualizar o nosso maior tesouro. O maior tesouro é a vida que nós teremos, não essa, a que nós teremos no futuro em Jesus, ao lado dele. Isso aqui é um piscar de olhos. Então essa reprogramação passa em concentrarmos no que Deus pensa de nós, o que Deus fez para nós, e não no que os outros pensam de nós, no que nós pensamos de nós mesmos. A gente tem que monitorar e eliminar todos esses pensamentos tóxicos que estejam na nossa mente. A gente tem, diariamente, a oportunidade, pela palavra de Deus, de criar ferramentas para monitorar e eliminar todos esses pensamentos tóxicos, que nos impregnam, e substituir por pensamentos saudáveis. E onde vêm esses pensamentos saudáveis? Com certeza, quando a gente um louvor. O louvor nos tira desse mundo e nos coloca em adoração a Deus, e nos tira, ou seja, parece que faz uma limpeza, uma purificação. Olha, eu acho tão gostoso o louvor, porque o louvor ele muda, ele transforma, ele muda a nossa mente. A leitura da palavra, diária, alimento, isso é alimento, é diário. Alimento para o meu cérebro, alimento para o meu cérebro. A oração. A oração. Você voltar-se para aquele que te criou e falar com ele. Como eu falei, que eu sinto saudade das minhas mães, eu sinto saudade do meu pai. Mas a cada dia eu tenho a oportunidade de falar com a minha mãe e com o meu pai verdadeiro, aquele que me criou. Cada dia eu tenho o colo dele disponível. E vocês têm o colo dele disponível. E os braços vão estar sempre abertos. Ele não rejeita ninguém. Ele não rejeita ninguém. Então, sempre busquem. Busquem. A cada dia, através da oração. Falem com Deus. Não deixe nada, porque Jesus mesmo alertou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pensamento ruim pode te comprometer uma decisão, e essa decisão desencadear acontecimentos que você, naquele momento você disparou, depois você não tem mais controle. Você não tem mais controle. Conte até 10. Conte até 10. Agora, não adianta eu conhecer a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia várias vezes, conhecer as palavras que estão aqui. Mas o que eu vou ter quando eu faço isso? Apenas argumento para discutir com quem discorda. Então não adianta eu ler a Bíblia. Eu tenho que absorver o que a Bíblia me revelou, o Senhor da Bíblia, o Senhor da revelação. Eu tenho que absorver Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o que eu tenho que absorver. Ele é a essência daqui. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia... Eu vi um pastor inglês falando, que ele fala que a Bíblia é uma história do pai que busca uma noiva para o seu filho. É Deus buscando uma noiva para Jesus Cristo. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Então a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Não são as palavras. É a revelação de Jesus Cristo. Aí ele fala da espada do Espírito. Porque a nossa fé, ela não é perfeita. E em alguns momentos, algumas setas do inimigo vão atravessar o escudo da nossa fé. E elas vão nos atingir. E algumas setas vão atingir através de um relacionamento destruído, de alguém que te feriu, de uma doença, porque nós temos um corpo e estamos sujeitos a uma doença, do sofrimento de um ente querido, de um filho. Então, de alguma maneira, em algum momento, alguma seta pode nos atravessar esse escudo da fé. Então, aí ele dá-nos rapidamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que lá em Hebreus 4:12, fala que a espada
de Deus, projeta, fazendo favor, Israel, 4:12. Porque a espada de Deus é viva, eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e pensamento, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, se alguma seta do maligno te enganou, te passou pelo seguro da tua fé, e vai te contaminar, use a palavra de Deus, a espada de Deus, porque ela é apta para discernir os seus pensamentos. Ela é apta para discernir. Ela é o instrumento que vai te fazer limpar esses ataques, os ferimentos desse ataque. Então use a espada de Deus. Não haja instantaneamente. Projeta para mim Tiago 1,19, Israel, fazendo favor. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então conte. Não reaja instintivamente. Aliás, a ciência também fala que existem o nosso cérebro é composto de inconsciente, subconsciente e consciente, mas fala que tem 3 tipos de cérebros também. Reptílico, o límbico e o cérebro racional. O reptílico é do instinto, que veio lá nos répteis. Segundo eles, pela coisa veio do lado dos répteis. O primeiro é de instinto, é frio. Ele não tem ética, ele é frio. Ele faz tudo que for preciso para sobreviver. O segundo, que é dos mamíferos, já acrescenta um pouco de emoção, cuidar dos filhotes. O réptil, pelo jeito, ele não cuida muito de filhote, não está nem aí. O mamífero já cuida um pouco dos filhotes. E o terceiro é o racional. É o que nos dá criatividade, nos dá tudo. Então, não haja reptilicamente. Não haja por instinto. Ore pelas promessas, né? Então, a espada de Deus, ela é a palavra, né? Então, ela ora pelas promessas. Naqueles momentos, ora pelas promessas. Seja grato. Seja grato. A gratidão é uma ferramenta poderosa. Seja grato. Assuma o controle dos seus pensamentos. Seja grato a cada dia. E, finalmente, depois da gente experimentar tudo isso, passar por essa transformação que é diária, nós finalmente vamos experimentar o quão perfeita, boa e agradável é a vontade de Deus. É a vontade dEle. Nem sempre será o que esperamos. Nem sempre será o que esperamos. Porque os planos de Deus são muito maiores que os nossos planos. Então a vontade dEle é muito, muito maior que a nossa. Amém? Então espere para a sua vida que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a dele. Mas a gente só vai entender essa boa, perfeita e agradável pela transformação dessa mente. E finalmente, eu queria que vocês colocassem como foco, todo mundo tem a vida. Às vezes a gente faz programação na nossa vida. Eu quero chegar até uma idade, eu vou casar, quero ter filho, quero ter uma profissão, quero ter... A gente põe objetivos e metas ao longo da nossa vida. Mas a gente só olha para essa vida. Dificilmente a gente consegue enxergar além dessa vida. Então hoje eu queria desafiar vocês, desafio a mim mesmo, a colocar a meta um pouquinho além. A meta na vida eterna. Que isso aqui é passageiro. Como é passageiro? 1 ano, e a todo ano nós renovamos as nossas promessas de um ano novo, de mudança, coloque que isso passa. É 1 ano. Coloque na vida eterna. E você verá que fará toda a diferença. Foque na vida eterna. E na vida, que uma decisão que você tem que tomar agora. Porque diante de você sempre estará as 2 árvores. Qual árvore que você vai escolher? Qual árvore que eu vou escolher? A cada momento, a cada decisão, veja 2 árvores. A árvore da vida, através de Jesus Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, através dos meios humanos, dos caminhos humanos. Escolha a árvore da vida. Eu, a cada momento, tento escolher a árvore da vida. A cada momento eu vou lutar por escolher a árvore da vida. Então eu queria que você agora, usando o seu racional, não o seu instinto, contasse até 10. E aqueles que realmente querem tomar uma decisão de sentir a transformação na mente, que Deus ajude a transformar essa mente, a trazer para a realidade
todo esse ferramental que Ele nos deu, eu gostaria de convidar para vocês virem aqui à frente. E eu gostaria de orar por vocês. Orar para que haja um despertar. Orar para que a gente consiga enxergar essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que é o nosso cérebro, que é capaz, às vezes, de tomar decisões erradas, mas também é capaz de nos conectar a Ele, e através dele, nós nos conectarmos a Deus. Então, Senhor, eu peço que vocês peçam uns momentos de reflexão. Pensem em tudo aquilo, tentem ver no passado de vocês decisões que possam ter impregnado o inconsciente de vocês, que ainda possam estar levando vocês a tomar decisões erradas, ainda impedido do verdadeiro conhecimento. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, e vocês começassem a pensar em seguida, apagando esses pensamentos, as promessas, o que você foi criado em Deus, o que Deus te criou, essa perfeição que você é uma obra de arte. Nós somos uma obra de arte assinadas por Deus. Deus colocou a assinatura dele em nós. Nós somos propriedade dele, mas como propriedade, a gente pode escolher um caminho afastado dele, porque ele nos deu a decisão de escolha. Lembre que a cada dia, a cada momento você tem essas duas árvores. Então peça ao Espírito Santo agora para te revelar aquilo que ainda marca a tua mente, o teu inconsciente, aquilo que ainda possa te trazer amargura, trazer uma desilusão, olhar o mundo com olhos de crítica, com olhos de julgamento, com olhos de individualismo. Que você possa agora se colocar diante de Deus, diante do Pai, e possa pedir para que Ele toque a tua mente, para que Ele faça uma transformação, que Ele te encha de toda a luz, te encha de todo o cuidado, de todo o conhecimento que você precisa, para que você possa tomar as suas decisões baseadas na palavra dEle. Ah, Senhor, gratos somos pela maravilhosa obra que nós somos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor nos fez. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, para que pudéssemos ter um relacionamento de amor contigo, Senhor. Então, Senhor, toca o nosso coração, afasta todo o medo, Senhor. Derrama o teu amor, para que sintamos o teu amor, esse amor que vá dilapidando essas muralhas, essas fortalezas criadas na nossa mente, que nós criamos, Senhor, que elas caiam por terra, Senhor. Eu profetizo agora que essas fortalezas que foram formadas na mente, na minha mente, na mente dos meus irmãos que aqui se colocaram e vieram, Senhor, elas caiam por terra agora em nome de Jesus, Senhor, pela obra tua, Senhor, em nome de Jesus.